Irmãos e irmãs, no dia 22 de novembro, memória de Santa Cecília, Virgem e Mártir. O Evangelho é o Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos 1 a 4. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou 2 pequenas moedas. Diante disso, ele disse: em verdade vos digo, essa pobre viúva ofertou mais do que todos os outros, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhes sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, nós hoje no Evangelho podemos refletir sobre uma escolha que podemos fazer no que diz respeito àquilo que nós pensamos ser de Deus ou não ser de Deus. A oferta no templo, que nós acabamos de escutar aqui no Evangelho, é uma prática religiosa que faz com que eu possa ofertar materialmente aquilo que eu entendo que Deus me dê, como, por exemplo, inspiração para o trabalho, as bênçãos que Deus me oferece, e tudo aquilo que eu tenho hoje. Portanto, como eu faço para poder reconhecer que Deus é aquele que me deu tudo isso? Devolvendo, como alguns gostam de poder dizer, ou então contribuindo para a casa de Deus, para a manutenção da casa de Deus. Mas muitas vezes nós achamos que, pelo próprio fato de ser um ato voluntário, então sentimos que a casa de Deus talvez não precise de tanto, E aí você dá então à casa de Deus, a igreja, no caso aqui do Evangelho, no templo, aquilo que lhe sobra. Bom, eu vou primeiro pagar minhas contas, eu vou primeiro pagar o que eu tenho que pagar, depois, se sobrar alguma coisa, eu vou e dou para a casa de Deus, para que possa ser mantida. Só que, interessante, no Evangelho Jesus fez comparação de 2 ofertas. Ou seja, a primeira oferta era aquilo que se sobrava. Só que uma viúva, ou seja, uma viúva que já na sua condição, na sua vida, já tinha uma vida difícil. E mesmo na dificuldade que ela vivia na sua vida, ela foi capaz de dar tudo aquilo que tinha. Ou seja, ela fez um pensamento inverso. Ou seja, se preciso das coisas, é claro, mas antes de tudo, eu sei que Deus pode fazer com que eu tenha aquilo que eu preciso. Então, ela reconheceu primeiro que Deus poderia agir na vida dela de uma tal forma que depois ela pudesse, quem sabe, melhorar naquilo que era possível. Então, reconhecimento, mesmo nas dificuldades na sua vida, de que Deus é o primeiro. Deus não é aquilo que me sobra, Deus não merece o que me sobra do meu tempo, mas Deus é aquele que é o primeiro, Ele é a prioridade naquilo que eu preciso. Portanto, meu irmão e minha irmã, que o Evangelho de hoje nos ajude a poder pensar como é que nós estamos nos comportando em relação às escolhas que fazemos da oferta, não só a oferta física, a oferta material, mas sobretudo também do ponto de vista da fé. Eu tenho dedicado tempo à oração, tenho dedicado tempo a Deus como deveria para agradecer por tudo aquilo que Ele me oferece, ou então para Deus eu dou aquilo que sobra e quando eu mais preciso, quem é a primeira pessoa que eu procuro para poder me ajudar a resolver meus problemas é justamente Deus. E tenho certeza que Ele não dá do que sobra do tempo dEle, mas Ele dá toda a atenção que nós merecemos. E que o Senhor os abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.